Seja bem-vindo ao canal Se Liga Brasil. Hoje vamos simular um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro em todos os 27 estados do Brasil, com base nas pesquisas mais recentes disponíveis. Quem venceria no seu estado? Tem estado no detalhe, tem estado com vantagem ampla e tem resultado que vai surpreender. Começamos pelo sul e terminamos no norte. Os dados estão aqui. Fica até o final. Começamos pelo Paraná. No confronto direto de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, Flávio aparece com 61,6% dos votos válidos, enquanto Lula marca 38,4%. Uma vantagem de mais de 23 pontos que reflete o perfil conservador do estado. O Paraná é um dos redutos mais sólidos da direita no Brasil, e os números confirmam isso. No Rio Grande do Sul, Flávio Bolsonaro também venceria o segundo turno, mas com uma margem menor que no Paraná. Flávio aparece com 56% dos votos válidos contra 44% de Lula. Uma diferença de 12 pontos. O Rio Grande do Sul é historicamente o estado mais disputado do Sul e confirma aqui uma vantagem menor para a direita do que nos outros dois estados da região. Em Santa Catarina, o domínio de Flávio Bolsonaro é absoluto. No confronto direto de segundo turno, Flávio aparece com 73,9% dos votos válidos, enquanto Lula marca apenas 26,1%. Uma diferença de quase 48 pontos. Santa Catarina é o estado mais conservador do sul do Brasil e um dos mais favoráveis à direita em todo o país. Fechando a região sul, o acumulado regional mostra um domínio claro de Flávio Bolsonaro. Somando os três estados, Flávio aparece com 63,8% dos votos válidos, enquanto Lula fica com 36,2%. O sul do Brasil vai inteiro para Flávio Bolsonaro no segundo turno, uma das regiões mais definidas desta simulação. Entramos no Sudeste, a maior região eleitoral do Brasil. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, Flávio Bolsonaro aparece com 56,9% dos votos válidos contra 43,1% de Lula, uma diferença de 13,8 pontos. Vencer São Paulo no segundo turno é fundamental para qualquer candidato à presidência, e aqui Flávio levaria o estado. Em Minas Gerais, o estado mais disputado da história eleitoral brasileira, Flávio Bolsonaro também aparece na frente. Flávio marca 59,6% dos votos válidos, enquanto Lula fica com 43,1%, uma vantagem de 16,5 pontos. Minas Gerais é sempre decisivo no resultado nacional, e neste cenário ficaria com Flávio Bolsonaro. No Rio de Janeiro, a disputa fica mais próxima, mas Flávio Bolsonaro ainda aparece na frente. Flávio marca 53,6% dos votos válidos, enquanto Lula fica com 46,4%, uma diferença de 7,2 pontos. O Rio de Janeiro é um estado que oscila entre direita e esquerda, e aqui ficaria com Flávio neste cenário de segundo turno. No Espírito Santo, Flávio Bolsonaro venceria com mais folga. Flávio aparece com 58,7% dos votos válidos, enquanto Lula marca 41,3%, uma diferença de 17,4 pontos. O Espírito Santo tem um perfil mais conservador entre os estados do Sudeste e confirma essa tendência neste confronto direto de segundo turno. Fechando o Sudeste, o acumulado regional também fica com Flávio Bolsonaro. Somando os 4 estados, Flávio aparece com 56,5% dos votos válidos, enquanto Lula fica com 43,5%, uma diferença de 13 pontos. O Sudeste, com o maior colégio eleitoral do Brasil, vai inteiro para Flávio neste cenário. Entramos no Centro-Oeste, região de forte perfil conservador. Em Goiás, Flávio Bolsonaro domina com folga. Flávio aparece com 68,9% dos votos válidos, enquanto Lula marca 31,1%, uma diferença de 37,8 pontos. Goiás é um dos estados mais alinhados ao campo conservador no Brasil, e confirma aqui uma vantagem expressiva para Flávio. Em Mato Grosso, o domínio de Flávio Bolsonaro é ainda maior. Flávio aparece com 71% dos votos válidos, enquanto Lula fica com apenas 29%. Uma diferença de 42 pontos. O Mato Grosso é um estado de forte cultura agropecuária e conservadora, onde a direita tem presença histórica sólida e os números confirmam esse domínio expressivo. No Distrito Federal, Flávio Bolsonaro também venceria o segundo turno. Flávio marca 56,6% dos votos válidos contra 43,4% de Lula, uma diferença de 13,2 pontos. O Distrito Federal tem um eleitorado mais escolarizado e heterogêneo, mas ainda assim penderia para Flávio neste confronto direto de segundo turno. No Mato Grosso do Sul, Flávio Bolsonaro venceria com vantagem expressiva. Flávio aparece com 63,2% dos votos válidos, enquanto Lula marca 36,8%, uma diferença de 26,4 pontos. O Mato Grosso do Sul tem forte presença do agronegócio e de lideranças conservadoras, o que explica a vantagem de Flávio no estado.
Fechando o Centro-Oeste, o acumulado regional mostra o domínio mais amplo de Flávio em toda a simulação. Somando os 4 estados, Flávio aparece com 64,9% dos votos válidos, enquanto Lula fica com 35,1%. Uma diferença de quase 30 pontos. O Centro-Oeste vai inteiro para Flávio com as maiores vantagens de qualquer região do Brasil. Entramos no Nordeste, onde o cenário muda completamente. Na Bahia, apesar da tradição petista, Flávio Bolsonaro venceria por margem pequena. Flávio aparece com 51,2% dos votos válidos, enquanto Lula marca 48,8%. Uma diferença de apenas 2,4 pontos. A Bahia é uma das maiores surpresas desta simulação no Nordeste. Em Pernambuco, Lula vira o jogo. O presidente aparece com 64,8% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro fica com 35,2%. Uma diferença de 29,6 pontos. Pernambuco é um dos estados de maior domínio petista do Brasil e confirma aqui uma das maiores vantagens de Lula em todo o segundo turno simulado. No Ceará, Lula também vence com folga. O presidente aparece com 62,1% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro marca 37,9%. Uma diferença de 24,2 pontos. O Ceará segue sendo um dos estados mais sólidos para o PT no Nordeste, mesmo com Ciro Gomes disputando o governo pelo PSDB. No Maranhão, o resultado é uma das maiores surpresas desta simulação. Flávio Bolsonaro venceria por uma diferença mínima de apenas 0,4 ponto. Flávio aparece com 50% e 0,2 dos votos válidos, enquanto Lula marca 49,8%. O Maranhão, historicamente ligado ao campo progressista, aparece praticamente dividido ao meio. Na Paraíba, Lula mantém a dianteira. O presidente aparece com 53,4% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro marca 46,6%. Uma diferença de 6,8 pontos. A Paraíba ainda está no campo de Lula, mas com uma vantagem menor do que em estados como Ceará e Pernambuco, mostrando um eleitorado mais dividido. No Piauí, Lula vence com uma das maiores margens da simulação. O presidente aparece com 72,8% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro fica com 27,2%, uma diferença de 45,6 pontos. O Piauí é hoje um dos estados de maior domínio petista do Brasil, com Rafael Fonteles liderando o governo com folga. No Rio Grande do Norte, o confronto é o mais equilibrado de toda a simulação. Lula aparece com 50,1% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro marca 49,9%. Uma diferença de apenas 0,2 de ponto. Na prática, é um empate absoluto. O Rio Grande do Norte seria o estado mais disputado de todo o Brasil num eventual segundo turno. Em Alagoas, Flávio Bolsonaro vira o jogo no Nordeste. Flávio aparece com 56,5% dos votos válidos, enquanto Lula marca 43,5%, uma diferença de 13 pontos. Alagoas tem uma tradição política conservadora, e o resultado reflete o avanço da direita num estado que, historicamente, era disputado entre diferentes grupos políticos. Em Sergipe, Lula venceria o confronto direto. O presidente aparece com 55,7% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro marca 44,3%, uma diferença de 11,4 pontos. Sergipe encerra a análise do Nordeste, mostrando que o campo petista ainda tem força relevante nos estados menores da região. Fechando o Nordeste, o acumulado regional fica com Lula. Somando os 9 estados, Lula aparece com 55,7% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro fica com 44,3%, uma diferença de 11,4 pontos. O Nordeste vai para Lula, sendo a única região do Brasil onde o presidente venceria neste confronto direto. Chegamos ao Norte, última região da simulação. No Pará, Flávio Bolsonaro venceria com vantagem considerável. Flávio aparece com 58% dos votos válidos, enquanto Lula marca 42%. Uma diferença de 16 pontos. O Pará é o maior estado do norte em população e o resultado mostra que, mesmo aqui, o campo conservador tem presença expressiva. No Amazonas, a disputa fica um pouco mais próxima. Flávio Bolsonaro aparece com 55% dos votos válidos, enquanto Lula marca 45%, uma diferença de 10 pontos. O Amazonas é um dos estados mais competitivos do norte, e o resultado reflete uma presença relevante do campo progressista, ainda que insuficiente para vencer o confronto direto. Em Rondônia, Flávio Bolsonaro venceria com ampla vantagem. Flávio aparece com 72,6% dos votos válidos, enquanto Lula fica com 27,4%, uma diferença de 45,2 pontos. Rondônia é um estado de forte perfil conservador e agropecuário, onde a direita tem domínio histórico consolidado.
No Tocantins, a disputa fica mais equilibrada do que nos outros estados do norte. Flávio Bolsonaro aparece com 53,8% dos votos válidos, enquanto Lula marca 46,2%. Uma diferença de 7,6 pontos. O Tocantins apresenta o resultado mais competitivo de toda a região norte, com Lula chegando mais perto de vencer. No Acre, Flávio Bolsonaro venceria com vantagem expressiva. Flávio aparece com 65,7% dos votos válidos, enquanto Lula marca 34,3%, uma diferença de 31,4 pontos. O Acre tem um histórico político interessante, mas nas pesquisas mais recentes, o campo conservador aparece com vantagem clara neste confronto direto. No Amapá, Flávio Bolsonaro também venceria. Flávio aparece com 60,3% dos votos válidos, enquanto Lula marca 39,7%, uma diferença de 20,6 pontos. O Amapá, onde Dr. Furlan lidera as pesquisas para governador pelo PSD com mais de 70%, também pendia para Flávio neste confronto presidencial de segundo turno. Em Roraima, o domínio de Flávio Bolsonaro é o maior de toda a simulação. Flávio aparece com 78,5% dos votos válidos, enquanto Lula marca apenas 21,5%, uma diferença de 57 pontos. Roraima é o estado de maior vantagem de Flávio em todo o Brasil nesta simulação, uma das marcas mais expressivas deste levantamento. Fechando a região norte, o acumulado também vai para Flávio Bolsonaro. Somando os 7 estados, Flávio aparece com 62,3% dos votos válidos, enquanto Lula fica com 37,7%, uma diferença de 24,6 pontos. O norte vai inteiro para Flávio, assim como o sul, sudeste e centro-oeste. Apenas o nordeste ficou com Lula. O placar final desta simulação é claro. Flávio Bolsonaro venceria em 21 estados. Lula venceria em 6 estados, todos no nordeste. Apenas o nordeste ficaria com Lula neste confronto direto. Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte iriam para Flávio. Comenta aqui o resultado do seu estado. Se inscreve no canal Se Liga Brasil, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo.